Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje é aquela aula expressa, rapidinha. A gente vai corrigir aqueles exercícios sobre dilatação e o comportamento anômalo da água. Belezeira? Então, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Então, vem comigo. Solta a supernova! Belezeira? Então, meu amiguinho, então, deixa eu ficar pequenininho. E hoje a nossa aula, meu amiguinho, ela é rapidinha. Vamos ver? Então, hoje a gente vai corrigir esses exercícios. Então, vem comigo, meu amiguinho. É o roteirinho 11. Então, presta atenção que eu vou fazer um bate-bola com você. E aí você vai acompanhando aí a resposta aí, vai anotando no seu caderno. Então, olha a primeira pergunta. Por que as substâncias se expandem quando sua temperatura aumenta? Então, a gente já conversou a respeito dos fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. E a gente já explicou que a temperatura, ela é o grau de agitação das moléculas ou das partículas. Então, o que que acontece? Quando um corpo ele tem mais temperatura, significa que as moléculas estão vibrando, estão se movimentando com mais velocidade, tá? E então, o que que acontece? Eles precisam ocupar um espaço maior. Eu falei para você também, meu amiguinho, fazer uma analogia quando você está num baile dançando. Quando você está dançando, você não precisa de mais espaço porque você precisa se movimentar mais. É a mesma coisa com as moléculas. Quando elas têm uma temperatura maior, elas se movimentam mais. Por isso, elas precisam de mais espaço. Então, esse é o motivo porque as substâncias se expandem quando sua temperatura aumenta. Mas eu trouxe aqui, meu amiguinho, o simulador para a gente dar uma olhadinha rapidinha nele. Vamos ver o simulador, meu amiguinho? Então, vem comigo. Então, meu amiguinho, olha só aqui nesse simulador. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas moléculas e eu vou aumentar a temperatura. Olha o que acontece. Observa também aqui, ó, no termômetro, que conforme a temperatura aumenta, as moléculas vão se agitando cada vez mais. Então, o que acontece? A temperatura, ela mede para a gente o grau de agitação das moléculas ou das partículas. Então, conforme eu dou mais energia para essas moléculas, mais elas vão se agitar, mais energia cinética elas vão adquirir. E olha só o que está acontecendo. Tá dando para perceber, meu amiguinho? Então, quanto mais energia elas ganham, maior é a agitação das moléculas. Deu para entender então, meu amiguinho? Então vamos voltar lá? Então bora lá comigo. Então, meu amiguinho, a primeira pergunta aí está respondida. Vamos para a segunda? A segunda, ela fala sobre a tira bimetálica. Olha só o que fala. Por que uma tira bimetálica dobra quando ocorre uma mudança em sua temperatura? É muito simples. Meu amiguinho, a tira bimetálica ela é composta por dois metais que têm diferentes tipos de dilatação. Um vai se dilatar mais rápido que o outro. Imagina que essa daqui de cima tem um coeficiente de dilatação maior, ou seja, ela se dilata muito mais do que aqui está embaixo para uma mesma temperatura. Então, se você coloca as duas juntas e prende elas como se fosse um sanduíche, a hora que você começar a dar energia para esse sistema, essa que está aqui em cima, devido ao fato de ter um coeficiente de dilatação maior, o que acontece? Ela vai querer dilatar, ela vai querer aumentar o seu tamanho. Então, o que ela faz? Ela começa a se expandir e ela começa, então, a curvar a outra tira. E eu trouxe aqui para vocês, olha só, eu trouxe isso daqui, meu amiguinho. Deixa eu ficar grandão para você ver melhor. O que é isso? Olha só, eu trouxe para você aqui, ó, um papel de bala, tá? Esse papel, ó, de um lado, ele tem uma malhinha de plástico com papel. E do outro lado, ele tem uma malha, ele tem um papel parecido com papel alumínio. Então, ele funciona para a gente também como se fosse uma tira bimetálica. E olha o que eu vou fazer aqui, meu amiguinho. Eu vou deixar, ó, primeiro, essa face aqui, ó. Tá vendo essa face laminada aqui, ó? Eu vou deixar ela voltada para baixo. E eu vou colocar uma fonte de calor aqui.
Vamos ver o que vai acontecer, meu amiguinho. Então, eu trouxe aqui o meu fósforo. Se eu não colocar fogo aqui em nada, vou riscar aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, meu amiguinho. Olha o que acontece. Deu para perceber, meu amiguinho? Ela se dobra para o lado de cima. Mas, professor, então a lâmina que estava aqui embaixo, ela dilatou, aumentou o tamanho e fez com que o papel dobrasse para cima? Isso mesmo, meu amiguinho. Então, meu amiguinho, da próxima vez que você pegar um papelzinho desse tipo, você já sabe que ele também trabalha com uma propriedade parecida com a lâmina bimetálica. Belezeira? Vamos para frente? Então, meu amiguinho, olha a pergunta 3. O que geralmente mais se expande para uma mesma variação de temperatura? Um sólido, um líquido ou um gás? A gente acabou de ver no simulador. Vamos dar uma olhadinha de novo? Só para a gente entender melhor? Vamos lá no simulador, meu amiguinho? Então, vamos lá, ó. Então, olhando aqui no simulador, ó. Eu tenho aqui, ó, um sólido. Então, vou colocar água aqui, ó. Pronto, vou colocar as minhas molequinhas aqui de água. Vou dar energia para a água no estado sólido. Então, aqui eu tenho gelo. Olha só, estou dando energia. Começa a se expandir. Vou colocar agora no estado líquido. Vou dar mais energia, ó. Olha só. Você percebe que no estado sólido ele tem um certo grau de liberdade. No estado líquido, mais ainda. Agora, olha no estado gasoso o grau de liberdade dessas moléculas. Deu para sacar? Então, olhando isso, meu amiguinho, vamos voltar lá para a gente responder a pergunta? Olha só, então, meu amiguinho. Olhando isso, a gente consegue chegar na seguinte conclusão: que uma substância no seu estado gasoso, ela consegue se expandir muito mais. Por que ela se expande muito mais? Porque ela tem um maior grau de liberdade de movimento, tá? Então ela consegue se expandir bem melhor do que uma substância no estado sólido e do que uma substância no estado líquido. Então, no estado sólido, ela tem mais dificuldade para se expandir. No estado líquido, ela se expande um pouquinho mais, mas no estado gasoso, bem mais. Olha a questão 4 agora. Todas as substâncias se expandem quando são aquecidas? A gente já viu que não, né, meu amiguinho? A gente já viu isso lembrando do comportamento anômalo da água. Lembra que eu expliquei para vocês? E a gente vai tratar isso na questão 5. Olha só. Então a resposta da 4 é não necessariamente. Todas as substâncias, elas não se expandem quando são aquecidas. Exemplo, a água devido ao seu comportamento anômalo de 0 a 4 graus Celsius. Vamos entender melhor na questão 5. Diga se a água, nas seguintes temperaturas, se expande ou se contrai quando ela for aquecida um pouco mais que. Na letra A, olha aqui na letra A, se a gente aquecer a água mais que 0 graus Celsius. Na letra B, aquecer a água mais que 4 graus Celsius. E na letra C, aquecer a água mais que 6 graus Celsius. Vamos entender então o que acontece com a água, mas vamos de trás para frente. Vamos imaginar que a água está uma temperatura lá de 15 graus Celsius. E o que eu estou fazendo? Eu estou retirando energia da água. Estou colocando a água lá no meu congelador. Então, eu estou retirando a energia dela. Eu quero que ela congela. Olha o que vai acontecer, meu amiguinho. A água vai perdendo temperatura, abaixando essa temperatura até chegar a uma temperatura de 4 graus Celsius. Imagina que você colocou uma latinha de refrigerante lá no seu congelador. A hora que chega nessa temperatura de 4 graus Celsius, entra um comportamento que a água tem, que a gente chama de comportamento anômalo, um comportamento que ele é diferente, tá? Então, esse comportamento aí bizarro que a água tem, acontece o seguinte: conforme a água estava baixando a temperatura, ela também estava se contraindo, diminuindo o seu volume. Chegou em 4 graus Celsius, acontece o oposto. Em 4 graus Celsius, de 4 até ela chegar no 0 graus Celsius, em vez dela continuar contraindo, ela expande. Esse é o comportamento esquisito da água, o comportamento anômalo da água. Então, conforme ela vai chegando lá nos 4 graus Celsius, vai diminuindo para 3, para 2, para 1, o tamanho dela, o volume dela, em vez de diminuir, ele vai expandindo. E isso acontece, meu amiguinho, porque a água, quando chega nos 4 graus Celsius,
ela começa a formar uma estrutura cristalina hexagonal. Vou mais ou menos tentar desenhar aqui para você, ó. Ela forma uma estrutura mais ou menos assim, ó. Uma estrutura de 6 lados, um hexágono, tá? Devido às ligações das suas pontes de hidrogênio. E essa estrutura cristalina da água, ela vai se ligar a outras moléculas aqui, ó. Então, elas vão estar se ligando em outras moléculas com a mesma estrutura cristalina. Isso daqui vai formar uma cadeia, vai formar uma rede tridimensional aqui. E essa rede aqui, essa trama, vou chamar de malha, essa malha aqui vai causar que a água, conforme ela estava diminuindo, ela começa a fazer essas ligações e ao invés dela continuar diminuindo, ela forma essa rede que não deixa ela continuar diminuindo. Então, o tamanho da água fica maior. E isso também responde à questão 6. Então, já vou responder a questão 6, aí depois eu volto para terminar a 5. Então, o que, que acontece? A questão 6 pergunta, qual que é a razão do gelo ser menos denso que a água? Justamente isso. A hora que ela atinge o ponto em que formam-se essas estruturas cristalinas, a água começa a ter espaço entre as suas moléculas. Então, a hora que ela solidificou e virou gelo, o gelo causa uma estrutura de trama aonde proporciona espaço entre as suas moléculas, o que causa uma menor densidade no gelo do que na água. Por isso que o gelo flutua na água. Então, essa é a resposta da questão 6. Mas vamos terminar agora a questão 5. A questão 5 ela diz o seguinte: para as seguintes temperaturas, a água ela vai se expandir ou contrair. Então, agora, fazendo de conta que a gente está numa temperatura inferior a 0 graus Celsius. Imagina que a gente está a menos 5 graus Celsius. E a gente está dando energia para a água, ou seja, para o gelo. Então, o que, que acontece? Se eu esquentar, presta atenção, meu amiguinho. Se eu esquentar de 0 graus Celsius para mais o meu bloquinho de gelo, aí a pergunta é: vai se expandir ou vai se contrair? Então, era para expandir. Se eu começo a dar energia para o meu bloquinho de gelo que está a 0 graus Celsius, ele era para se expandir. Mas entre 0 e 4 graus Celsius, em vez dele se expandir, aumentar a temperatura, o que, que ele faz? Ele contrai, porque ele tem um comportamento anômalo. Ele vai se comportar diferente. E a hora que chegar nos 4 graus Celsius, aí sim, chegou nos 4 graus Celsius, ele volta a ter o comportamento normal. Então, ele começa de novo a se expandir. Então, ó, a hora que está do 0 a 4 graus Celsius, ele tem um comportamento diferente, um comportamento anômalo. Então, imagina que ele estava lá nos menos 5 graus Celsius, você começou a dar energia, ligou um foguinho nele. Então, o gelo ele vai começar a derreter, vai começar a se expandir até chegar no 0. Chegou no 0, em vez dele se expandir, ele começa a se contrair, porque ele está ganhando energia. Chegou nos 4 graus Celsius, aí ele vai expandir, porque ele passou dessa fase aí, aonde ele está criando aquelas estruturas de trama, aquela malha que eu falei, elas começam a se romper. E aí o que, que acontece? A hora que elas se rompem, elas têm mais liberdade, começam a aumentar a sua temperatura. Por isso que ela se expande. E daí para frente ela vai só expandir conforme aumenta a temperatura. Então, a partir dos 6 graus Celsius também aumenta a temperatura. Então, olha que facinho, meu amiguinho. As perguntas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão respondidas. Vamos para 7? Então, vem comigo. Olha a 7 aqui. Após um carro rodar por certa distância, porque a pressão nos seus pneus aumenta. Muito simples, né, meu amiguinho? A pressão no pneu vai aumentar porque o volume do pneu ele continua o mesmo, mas as moléculas de ar que estavam dentro do pneu, elas ganharam energia devido ao movimento que o carro foi fazendo. Então, elas ganharam energia, elas aumentaram de volume. Aumentando de volume, elas vão se chocar cada vez mais rápido e mais forte com a parede do pneu. Ou seja, vai aumentando a pressão de dentro do pneu. Porque a área, o volume lá do pneu do carro continuou o mesmo. Então, o que, que vai acontecer após um carro rodar certa distância? A pressão vai aumentar.
porque as moléculas vão ganhar energia. 8. O relógio de pêndulo do seu avô funcionará mais rápido ou mais devagar em um dia quente? O que você tem que pensar, meu amiguinho? Vou desenhar mais ou menos aqui, ó, faz de conta que é lá o relógio do seu avô. E esse relógio tem um pêndulo, tá vendo aqui? Pêndulo. Esse pêndulo vai fazer esse movimento aqui, ó. Mas em um dia quente, vou exagerar um pouco o tamanho. Em um dia quente, o pêndulo vai ficar maior. Exagerei um pouco o tamanho aqui, mas só para você entender. Então, olha só agora o caminho que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer um caminho maior. Então, se ele vai ter que fazer um caminho maior, o que acontece é que o tempo vai passar mais devagar. Deu para sacar, meu amiguinho? Por que vai passar mais devagar? Porque vai demorar mais para ele completar aquela mesma volta que ele fazia, porque agora a volta aumentou o tamanho. Não é fácil, meu amiguinho? Olha o 9. Por que as chaminés não devem ser construídas como parte da parede? Muito simples. Porque a estrutura da chaminé, ela é de metal. E a parede é de outro material, é de concreto, de tijolo. Então, eles têm coeficiente de dilatação diferente. E a chaminé, ela é projetada para acompanhar a dilatação conforme o material dela esquenta. Já a parede, ela não foi projetada para isso. Então, a chaminé, com seu material metálico, ela vai dilatar e contrair mais rapidamente, conforme ganha e perde energia. Já a parede não tem esse mesmo projeto. Então, se houver uma dilatação muito brusca da chaminé e ela estiver construída dentro da parede, ela vai querer empurrar a parede e vai causar rachaduras. Esse é o motivo. Olha o 10 agora, viu só? Não tá fácil, meu amiguinho. Fala a verdade, tá tão fácil, que eu vou ter que chamar ele. Quem, professor? O meu amiguinho, o Grequeirinha. Vamos chamar ele? Vem comigo. Grequeirinha, Grequeirinha, Grequeirinha. Ô, Grequeirinha, cadê você, meu filho? Aí ele aí! Ó o Grequeirinha aí, meu amiguinho. Meu amiguinho, se você tá achando que tá fácil, então dedo no like. Dedo no like, meu amiguinho. Olha só a questão 10. Isso já aconteceu comigo, meu amiguinho. O melhor dia para se abastecer um carro é um dia quente ou frio? Explique. Meu amiguinho, eu já tive a oportunidade de abastecer a minha moto e encher o tanque em um dia frio. Fui de manhãzinha, abasteci a minha moto. E aí, a hora que eu cheguei lá na escola, eu deixei ela no sol. A hora que eu fui ver como que tava lá no sol, tinha transbordado o tanque. Então, o melhor dia para você abastecer o seu carro, a sua moto, é um dia frio. Por quê, professor? Se vazou lá na sua moto. Muito simples, meu amiguinho. Você não vai precisar colocar, que nem eu coloquei para encher o tanque, né? O motivo é porque a gente compra o combustível, a gasolina, o etanol, o álcool, por volume. Em um dia frio, se você for de manhãzinha para abastecer lá o seu carro, a sua moto, o que acontece? Pelo dia estar mais frio, você vai comprar um volume de combustível que está menor. Deu para entender? Então, conforme você vai andando com o seu carro, a sua moto, o que acontece? Aquele combustível se expande lá dentro do carro. Em outras palavras, você ganhou um pouco de combustível aí, devido à sua expansão, devido à dilatação, porque a gente compra combustível pelo volume e não pela massa. Deu para sacar? Então, o melhor dia realmente é um dia frio. Olha a questão 11. Suponha que você corte uma pequena fenda em um anel de metal. Se você aquecê-lo, a fenda se tornará mais larga ou mais estreita? Pesquise sobre o anel de Gravesan para responder a pergunta. Pessoal, eu pedi para pesquisar sobre o anel de Gravesan porque é um experimento muito comum, esse experimento do anel de Gravesan, onde a gente tem uma esfera metálica e tem um anel. Essa esfera metálica, ela não passa no anel, mas a hora que você esquenta o anel, coloca fogo no anel, o anel dilata, ou seja, ele aumenta de tamanho. Então, aquela mesma esfera consegue passar pelo anel. E acontece o oposto também. Se a esfera, quando está dilatado, passar pelo anel e você esquentar depois a esfera e tentar passar de novo, ela
não vai conseguir passar, porque ela também dilatou. Então, meu amiguinho, o que você tem que pensar é o seguinte: nesse anel aí que você pegou aí nessa fenda, você tem que pensar que é um conjunto só. Se você cortar uma fenda em um anel, ele vai continuar dilatando da mesma forma, tá bom? Como se fosse aquele conjunto lá metálico. Então, a fenda ela vai enlarguecer, ela vai se tornar maior, porque ela vai acompanhar a dilatação. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. É só você imaginar, meu amiguinho. Vou fazer um desenho aqui, ó. É só você imaginar, ó, que você tem uma chapa inteira. Se você colocar foguinho aqui nela, ó, não sei desenhar foguinho, mas faz de conta. O que acontece? Essa chapa aumenta o tamanho. Agora imagina que você tirou um pedaço aqui da chapa, um anel, ó. Então, se você estivesse imaginando que o anel ainda estaria grudado na chapa, o que acontece? Quando ela aumentou de tamanho a chapa, quando você pôs fogo, o anel também iria aumentar de tamanho. Viu só que fácil? Não tem segredo. É só você pensar dessa forma. E a última questão aqui, o que é o efeito Leidenfrost? É muito simples. O efeito Leidenfrost é um efeito que você presencia no seu dia a dia. Ele está ligado com uma das formas de vaporização que eu já expliquei para você. Lembra que eu te falei que existem 3 formas de vaporização, que é a evaporação, que acontece lá no quintal da sua casa, quando a sua mãe coloca a roupa no varal para evaporar. A gente tem a ebulição, que requer um pouco mais de energia, é um pouco mais rápida que a evaporação. É quando a água está passando do estado líquido para o estado gasoso, quando a gente dá energia, coloca no fogo, né? Quando você vê a sua mãe fervendo água. E a gente tem a calefação. Lembra da calefação? A calefação é quando a água ela se transforma rapidamente em gás, em vapor, devido a uma absorção muito brusca de energia. É quando a gente escuta aquele barulhinho lá daquela água evaporando quando cai na panela, naquela panela bem quente, faz aquele barulhinho fazendo assim, ó. Lembra? E é isso que acontece. E quando você deixa uma panela muito quente lá no fogão, principalmente aquela sua frigideira, sabe aquela frigideira quando a sua mãe vai fritar um bife, você deixa cair uma gotinha de água, aquela gotinha de água ela cai e fica dançando lá na panela. O que acontece? Acontece uma forma de calefação, porque a panela está muito quente, ela está numa temperatura maior que a temperatura de ebulição da água. Então, a hora que a gotinha de água cai, ela antes de evaporar totalmente, ela cria um colchão de ar, ela cria uma bolsinha de ar ali. E essa bolsinha de ar, ela serve ao mesmo tempo como isolante térmico. Então a água que está ali, em vez de evaporar muito rápido, ela começa a dançar ali na panela devido a esse colchão de ar. Esse é o efeito Leidenfrost. É o que acontece quando a gente vê vídeos de pessoas brincando com nitrogênio líquido. O nitrogênio ele é tão frio que quando ele cai no chão, em alguma superfície, ele se movimenta, ele começa a pingar e pular e dançar e correr, devido ao efeito Leidenfrost, ok? Então é isso, pessoal, viu só? Nossa aula não estava fácil. Tão fácil, mas tão fácil que eu vou ter que chamar ele de novo, meu amiguinho. Ele de novo, professor? Quem? O Grequeirinha. Vamos comigo chamar o Grequeirinha? Grequeirinha, 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 ô Grequeirinha, cadê você, meu filho? Olha ele aí! Então, meu amiguinho, essa é aquela hora que você dá aquela paradinha, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Belezeira, meu amiguinho? Então, vamos para a última telinha aqui para a gente se despedir, então? Então, vem comigo, meu amiguinho. Então, bora lá. Então, ó, mais uma vez, né, meu amiguinho? Missão cumprida. Então, vou ficar grandão aqui para me despedir. Missão cumprida, né, meu amiguinho? Então, não vai esquecer, né? Você já deixou aquele like maroto, já se inscreveu no nosso canal. Então, não vai esquecer de ativar o sininho também, né, meu amiguinho? Então, de novo, hoje eu vou sair em grande estilo, meu amiguinho. Lembrando que conhecimento compartilhado é conhecimento tomado. Vou sair então no meu Deperdente, galerinha. Fui, professor Grequeira, compartilhando conhecimento.